Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da Palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena. Vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira e o dia é 19 de janeiro de 2024. Façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim, e para os seus dias se tornarem dias bons, basta você limpar, esvaziar a sua mente, tirar todas as impurezas, todas as trevas, toda a escuridão da sua mente e lá colocar somente coisas boas e maravilhosas. Então sejam todos bem-vindos. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 19 do livro de Números. Mais uma leitura de muita sabedoria, entendimento e conhecimento para você. Perfeito? Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 19, mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Não paga nada, basta apenas você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Se inscreva aí para que a gente possa levar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus para mais e mais pessoas. Então basta você apertar o botãozinho ali de inscrever, mas se isto também for muito para você, então deixa aí, ó, seu like, o seu gostei, apenas aquela mãozinha ali, ó, positiva ali, ó, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo esse vídeo, deixa aí o seu like, vamos levar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus para mais e mais pessoas, e assim a gente vai estar ajudando a melhorar a vida das pessoas, motivando as pessoas, trazendo paz espiritual, sabedoria e riqueza para a vida de todos nós. O dono de todo ouro e toda prata não quer ver ninguém passando necessidade, miséria, ninguém na miséria e na pobreza. Então, com a palavra de Deus, nós levamos riqueza e sabedoria para a vida de todos, perfeito? Então bora lá, vamos começar a nossa leitura aqui de hoje, e para isso, como sempre, vamos aqui, ó, nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E por que eu falo que a Bíblia é um manual de instruções para a vida? Porque é nela que você vai encontrar resposta para todos os seus problemas, todas as suas questões, todas as suas perguntas, sejam questões relacionadas à vida espiritual, à vida amorosa, aos relacionamentos, ao trabalho, às questões financeiras, às questões de saúde, às questões de paz espiritual, de tudo. Porque de repente você não consegue dormir à noite? Aqui na Bíblia você vai encontrar resposta para isso também. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Números, o quarto livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, como você queira, o quarto livro escrito por Moisés. Moisés foi responsável por escrever os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. E tem muita gente que questiona por que o Antigo Testamento, por que todas aquelas barbaridades que aconteciam lá antigamente, isso e aquilo. Lembre-se, nós adquirimos conhecimento do bem e do mal em tudo que nós fazemos, tudo que nós lemos. Então basta você filtrar, como eu já disse, limpar a sua mente, esvaziar a sua mente e colocar lá só as coisas boas. Agora, se você quiser colocar as coisas ruins, lamento por você, você já perdeu. Pois o Criador de tudo que existe, ele está do lado do bem e não do lado do mal. Então a sua batalha já começa perdida. Então coloque na sua cabeça apenas as coisas boas que estão aqui também no Antigo Testamento.
Aqui você vai obter o conhecimento dos princípios, dos estatutos, das leis de Deus para que você tenha a melhor vida possível, a melhor vida possível, uma vida extraordinária para você e também para toda a sua família, pois através dos bons resultados que você obtém é que você vai poder é ser um exemplo, para que todos vocês, para que todos te sigam na sua família. Não é com briga, não é querendo mostrar conhecimento, não. Você só vai convencer as pessoas através de seus resultados. Você não convence ninguém apenas com palavras. Então bora lá? Vamos fazer aqui a nossa leitura de hoje do capítulo 19. Se você quiser obter o conhecimento dos capítulos anteriores, basta você ir acessar aí no nosso humilde canal ou a nossa playlist do livro de números. Temos várias playlists, já fizemos todo o livro de Gênesis, já fizemos o livro de Êxodo, já fizemos o livro de Levítico, já fizemos o livro de Jó, já fizemos o livro de Provérbios, já fizemos o livro de Eclesiastes. Então você vai obter este conhecimento aí no nosso canal, em nossas playlists. Então, se você quiser assistir aos demais vídeos, basta você acessar aí o nosso querido canal e procurar aí a playlist que mais lhe for interessante, perfeito? Então vamos continuar aqui com nossa história e no capítulo 19 do livro de Números, no seu versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo. Então só lembrando que Deus sempre se dirigia a Moisés e também a Arão. Ou Deus falava só com Moisés ou falava com Moisés e com Arão. Dificilmente Deus falava diretamente com Arão, porque Moisés era o principal líder ali de Deus junto ao povo de Israel. Ele era o principal líder, ele era o líder político ali do povo de Israel, e Arão era o líder religioso, o líder espiritual ali do povo de Israel. E a vontade de Deus era que aquele povo seguisse seus estatutos, suas leis, seus princípios, pois Deus queria que aquele povo fosse um povo puro, um povo santo, um povo santíssimo ali, junto em toda a terra. Então essa era a vontade de Deus, queria purificar o povo de Israel. Então é por isso que você tem todas essas leis, esses estatutos, que você imagine se hoje, com tudo que é lei que nós temos aí para a humanidade, se ainda acontece todas essas barbáries, imagine você conduzir, você coordenar, comandar todo aquele monte de gente que Moisés tinha que coordenar e comandar. Somente Moisés, sem lei, sem estatuto nenhum, cada um fazendo, cada um vivendo numa anarquia, cada um fazendo o que bem queria. Então você imagine como era complicado ali para Moisés governar todo aquele povo. Mas vamos lá. Então, versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo. Então, nosso trabalho aqui é ler e também explicar, ler e explicar tudo o que está aqui, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo aqui, perfeito? Então a gente vai lendo e a gente vai também fazendo aqui uma explicação, uma certa explicação de tudo que está escrito aqui. Versículo 2: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos filhos de Israel que tragam uma novilha ruiva, sem defeito e sem mancha, e que nunca tenha levado jugo. Então, este capítulo ele se refere então ali àquela pessoa que foi contaminada porque tocou em algum morto. Ela tocou em algum morto, então ela ficou uma pessoa imunda, uma pessoa suja. Ela se sujou ali com aquele morto. Então ela deveria receber todo um ritual de purificação
durante 7 dias. Então esse capítulo ele vai tratar disso, daquela pessoa que se sujou, ficou imunda porque tocou em algo morto. Então ela perdeu a sua purificação, então ela tem que se purificar. Porque ela tocou, por exemplo, é algum parente que ela tocou ali porque morreu, seja o pai, ou a mãe, ou a esposa, ou o filho. Então ela tocou naquela pessoa que estava morto, então ela se tornou uma pessoa imunda. Então ela vai ter que passar por todo um ritual de purificação durante o período de 7 dias. E se ela não fizer isso, então ela continua sendo uma pessoa imunda se ela não fizer o ritual ali de purificação. Então nós vamos fazer todo esse trabalho de ler e também comentar cada versículo aqui. Versículo 3: E a dareis a Eleazar, que é filho de Arão, que é o sacerdote, E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele atirará para fora do acampamento, e a degolarão diante dele. Então, aquela novilha ruiva que foi dada ali por uma pessoa, um membro ali da comunidade, um membro ali do povo de Israel, um dos filhos de Israel, que cometeu ali aquela imundície de ter tocado em uma pessoa morta, ela perdeu a sua purificação, então ela terá que trazer uma novilha ruiva, sem julgo, para que esta novilha seja sacrificada, degolada ali por Eleazar, o sacerdote, que é para fazer a purificação exatamente dessa pessoa que tocou no morto. Então, e a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele atirará para fora do acampamento. Então, este ritual terá que ser feito fora do acampamento, e a degolará diante dele, diante daquele que cometeu o ato, diante daquele que tocou ali no defunto, tocou no morto, para fazer exatamente a purificação deste homem, desta pessoa. Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o dedo e com ele espargirá à frente do tabernáculo da congregação e fará isso 7 vezes. Versículo 5: E alguém queimará a novilha perante os seus olhos, e o seu couro, e a sua carne, e o seu sangue, com o seu excremento, tudo será queimado daquela novilha. Versículo 6: E o sacerdote tomará madeira de cedro e ísopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo da novilha. Então o sacerdote tomará madeira de cedro e ísopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo da novilha. Versículo 7: Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne em água. E depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imundo até a tarde. Então o sacerdote que vai fazer aquele ritual, então ele precisará lavar suas vestes e também tomar um banho, e ele ficará imundo até a tarde. Será imundo até a tarde. Versículo 8: E aquele que a queimou lavará suas vestes com água e banhará sua carne, e será imundo até a tarde também. Então aquele que queimou a novilha lavará suas vestes também com água e também tomará um banho, e ele também será imundo até a tarde. Versículo 9: E um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha e as porá fora do acampamento, em um lugar limpo, e ali serão mantidas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Isto é uma purificação pelo pecado. Então um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha e as porá fora do acampamento, em um lugar limpo, e ali serão mantidas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Isto será uma purificação pelo pecado. Versículo 10: E o que recolheu as cinzas da novilha lavará suas vestes e será imundo até a tarde também. Então, todos ali envolvidos ali naquele ritual seriam considerados imundos, teriam que lavar as suas vestes, lavar as suas roupas, e também precisariam tomar banho
e ficariam imundos até a tarde. Somente no dia seguinte aqueles seres estariam purificados. Então todos que praticaram, né, todos que fizeram ali ritual, ou seja, desde Eleazar, que foi quem degolou a novilha e aspergiu o sangue 7 vezes ali no tabernáculo, ao que colocou fogo na novilha para queimar a novilha, e também aquele que recolheu as cinzas e jogou fora do acampamento. Então todos estes ficaram imundos, impuros até a tarde. Versículo 10. E o que recolheu as cinzas da novilha lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no meio deles. Então, só lembrando que ali no meio do povo de Israel, no meio do acampamento, no acampamento do povo de Israel, existiam muitos estrangeiros. Por quê? Porque só lembrar que eles foram escravizados durante 430 anos. Então, com certeza, aconteceram muitos relacionamentos entre os israelitas com as egípcias e entre os egípcios com as israelitas, então, e vice-versa. Então, muitos estrangeiros seguiram ali o acampamento, seguiram ali a congregação, o povo de Israel. Versículo 11. Aquele que tocar no cadáver de algum homem será imundo durante 7 dias. Então, aquele que tocar no cadáver de algum homem será imundo durante 7 dias. Durante 7 dias ele ficará imundo. Versículo 12. E se purificará com isto no terceiro dia, e no sétimo dia estará limpo. E se purificará no terceiro dia e no sétimo dia. Então ele teria que fazer o ritual de purificação 2 vezes, quando completasse 3 dias e quando completasse 7 dias da sua do período que ele tocou ali no defunto. Mas se não se purificar no terceiro dia, não estará limpo no sétimo. Ou seja, se ele não fizer o ritual as 2 vezes, ele não ficará limpo. Ele tem que fazer o ritual no terceiro dia, ou seja, a ordem, a lei é exatamente essa. Fazer o ritual de purificação, ou seja, onde seria espargida a água da purificação nele, no terceiro dia e também no sétimo dia. Se ele não fizesse isso no terceiro, então ele não ficaria limpo no sétimo dia. Versículo 3. Todo aquele que tocar no cadáver de algum homem que esteja morto e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor. E essa alma será destruída de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, e a sua imundícia estará ainda sobre ele. Então, todo aquele que tocar no cadáver de algum homem que esteja morto e não se purificará, contaminará o tabernáculo. Então, ele teria que fazer todo o ritual da purificação. Ele não podia simplesmente tocar em um cadáver, como eu já falei, que seja um parente, que seja a esposa, que seja o esposo, que seja o filho, que seja a mãe, que seja o pai. Se ele toca no cadáver de algum morto, se ele não fizer o trabalho ali da purificação, que seria ele se purificar no terceiro dia, ou seja, a água da purificação deveria ser espargida sobre ele no terceiro e também no sétimo dia, ele ficaria imundo e ele não poderia viver ali com o povo de Israel, porque ele está desobedecendo uma lei de Deus. E o povo de Israel tem por objetivo obedecer todas as leis, os estatutos e as ordenanças de Deus. Então ele não poderia ficar ali no meio, porque ele desobedeceu uma lei, e ele vai contaminar todo o tabernáculo com a sua imundície. Imundo está, imundo vai ficar. Então, se a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será, e a sua imundícia estará ainda sobre ele. Versículo 14. Esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver na tenda será imundo 7 dias. Então, todo aquele, quando morrer um homem ali em alguma tenda, todo aquele que entrar na tenda para ver o defunto e todo aquele que tocar no defunto, então ele ficará imundo por 7 dias. Versículo 15. E todo vaso aberto sobre o qual não houver uma coberta será imundo. Então, o vaso aberto. Então, antigamente, tinha-se o costume de, por exemplo, a pessoa armazenar água naqueles
tachos de barro, as chamadas cuia, por exemplo, né? Então aqueles tachos de barro armazenavam água ali, então a pessoa precisava cobrir ali, fosse com pano ou com algum tipo de tampa, a boca daquele vaso, para que não fosse contaminado com a sujeira, com o pó ou com os insetos ali, que aquela água não fosse contaminada. Então todo vaso aberto sobre o qual não houver uma coberta será imundo. Versículo 16: E todo aquele que no campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou um cadáver, ou um osso que um homem, ou uma sepultura, será imundo por 7 dias. Então, vale para qualquer tipo de situação. Então, se a pessoa tocou no cadáver, independente de como foi, ela fica imunda por 7 dias. Versículo 17: E para uma pessoa imunda tomarão as cinzas da novilha queimada para a purificação do pecado, e porão com elas água corrente em um vaso. Então, e para uma pessoa imunda tomarão as cinzas da novilha queimada para a purificação do pecado, e porão com elas a água corrente em um vaso. Versículo 18: E uma pessoa limpa tomará ísopo, e o mergulhará na água, e a aspargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os vasos, e sobre as pessoas que ali estiverem, e também sobre aquele que tocar um osso, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. Então, uma pessoa limpa iria fazer aquele trabalho de espargir a água da purificação, a água da separação, fosse na tenda, fosse na pessoa que estivesse contaminada, que estivesse imunda, porque tocou em algum morto ou em alguma parte de um morto. Versículo 19: E a pessoa limpa no terceiro e no sétimo dia espargirá sobre o imundo, e no sétimo dia ele se purificará, e lavará suas vestes, e também se banhará em água, e estará limpo. Então a pessoa limpa no terceiro dia. Lembra que eu falei? Tanto no terceiro dia como no sétimo dia deverá receber da água da purificação. Ou seja, alguma pessoa limpa vai pegar daquela água ali e vai espargir sobre aquela pessoa, tanto no terceiro dia como no sétimo dia. Se ela não fizer esse ritual, ela vai continuar sendo uma pessoa imunda, e ela não estará limpa a não ser que ela faça isso. Então a pessoa limpa no terceiro e no sétimo dia espargirá sobre o imundo, e no sétimo dia ele se purificará e lavará, ou seja, aquele imundo ele se purificará. Então ele terá que lavar as suas roupas e também tomar um banho em água, e estará limpo à tarde. Então somente na tarde daquele dia é que ela vai estar limpa. Versículo 20: Mas o homem que estiver imundo e não se purificar, essa alma será destruída do meio da congregação. Então aquele que tocou ali no cadáver, tocou no morto, tocou no defunto, e não fizer esse trabalho de purificação no terceiro e também no sétimo dia, ele terá que ser destruído, ele terá que ser banido ali da congregação do povo de Israel, porque ele não cumpriu com uma lei, com um mandamento, com uma ordem de Deus, porque contaminou o santuário do Senhor. A água da separação não foi espargida sobre ele, e ele será imundo. Versículo 21: E isto será um estatuto perpétuo para eles, e aquele que espargir a água da separação deverá lavar suas vestes também, e aquele que tocar a água da separação será imundo até a tarde. Então aquele que faz o trabalho ali de purificar o outro que era imundo, aquele que tocou, não que aquele que tocou no cadáver, então aquele que não tocou, mas fez o trabalho ali de espargir, de fazer a purificação do outro que estava imundo, ele também será, aquele que tocar a água da separação será imundo até a tarde. Então ele também ficará imundo até a tarde, porque fez o trabalho ali de jogar água no outro.
Versículo 22, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muito conhecimento, sabedoria, de muita sabedoria, em tudo nós adquirimos sabedoria, e quando você adquire sabedoria, a luz do Senhor, a luz de Deus começa a se expandir na sua mente começa a se expandir, então a sabedoria, a luz vai entrando e as trevas vão saindo, e cada vez mais sua vida vai melhorando e melhorando e melhorando. Então vamos levar a palavra de Deus, vamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Comente aí esse nosso vídeo, comente, deixe seu like no nosso vídeo para que a gente possa levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Então o último versículo aqui do nosso capítulo é o capítulo 19, no versículo 22, diz assim: e tudo o que a pessoa imunda tocar também será imundo, e a alma que tocar será imunda até a tarde. Então tudo que aquela pessoa tocar também ficou imundo, então tudo aquilo ali deveria receber da água, da purificação, ou seja, a tenda onde a pessoa mora, a cama onde ela dorme, né? Tudo deveria receber, ali seria espargido da água da purificação, para que aquela pessoa volte a ser uma pessoa normal, volte a ser uma pessoa purificada ali no meio da congregação, no meio do povo de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 19 do livro de Números, mas é uma leitura de muita sabedoria. Então para você que nos acompanhou aí por um minuto, para você que assistiu esse vídeo aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha muitas vitórias e sucesso na sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha muita sabedoria, muita riqueza, paz espiritual e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal, perfeito? Ative também o sininho das notificações, pois diariamente, todos os dias, de domingo a domingo, estamos aqui fazendo vídeos novos, com novas leituras. Lembre-se, são 1189 capítulos da nossa Bíblia Sagrada, e o nosso chamado é fazer exatamente um vídeo para cada capítulo da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida. Então se inscreva aí no nosso canal, perfeito? E se for muito difícil para você, se for muito trabalhoso para você, então deixe apenas o seu like, aquele positivão ali, ó, positivão ali, perfeito? Deixe o seu like, que agindo assim a plataforma vai entender que esse material é relevante e a gente vai poder levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Motivação, alegria, vida plena, paz espiritual para mais e mais pessoas, perfeito? Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!